Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para Romanos 8:34. É o nosso versículo do mês e é o nosso versículo de hoje, no qual nossa pregação está baseada. Romanos 8:34. Eu vou pedir para o irmão ler para nós essa passagem, Romanos 8:34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo, Senhor, pela graça que temos do Senhor, e também pedimos, ó Pai, que agora o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, a Tua palavra no coração de cada um de nós. Faz com que essa palavra, Senhor, venha fazer com que todos nós venhamos a ser quebrantados por ela e sermos compungidos a viver mais ainda para Cristo, e nos dá segurança e vivermos na sua segurança. Se nós já temos Jesus Cristo, podemos estar seguros. E se não temos, ó Pai, aquele que não tem, na verdade, aquele que não tem, que possa realmente estar crendo, recebendo Cristo como o único e todo suficiente Salvador. Eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, quem é que condena? Então, vamos ler, irmãos. E vamos fazer uma revisão daquilo que nós falamos semana passada. O versículo 33, ele usa quem tentará acusação. Então ele fala de alguém pode querer acusar. Nós vimos que o remédio para a acusação, ou seja, o que Deus faz em relação, se alguém levantar alguma acusação contra nós, o que nós temos é a justificação do próprio Deus. Então ele faz a pergunta: quem é que justifica? Então, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, se é Deus que me justifica, se é Deus que justifica ou me declara justo, alguém vai ousar se levantar contra nós uma condenação? Pior que nós vimos que às vezes o diabo tenta fazer isso, e às vezes os seguidores dele também tentam fazer isso, e às vezes tentam até nos convencer, quando a gente comete algum tipo de pecado, que nós não somos salvos, que um salvo não faz aquilo, Aí então eu devo lembrar desse versículo: se é Deus quem me justifica, quem vai me condenar? Certo? Mas eu tenho que estar muito certo, porque lá esse contexto todo começa lá no versículo 28, que fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele está falando das pessoas que amam a Deus e das pessoas que foram chamadas segundo o seu propósito, daquelas pessoas que Deus faz 5 obras na sua vida. Então lembra que nós falamos sobre isso? As 5 ações de Deus na nossa salvação é que Ele nos conhece, que Ele nos conheceu, é um pré-conhecimento de Deus. Ele, depois que Ele me conhece, Ele me predestina, ou seja, Ele tem um objetivo para mim, Ele tem um plano para a minha vida, e Ele predestinou-me para ser santo e irrepreensível perante Cristo. Ele me predestinou para sermos filhos, Então, de acordo com a palavra de Deus, predestinou para sermos conformes à imagem do Senhor Jesus Cristo, a fim de que o Senhor Jesus Cristo seja o primogênito de toda a criação. E aí depois diz, quando aquele que ele conheceu de antemão, predestinou, aí ele chama.
estas pessoas Ele chama num determinado tempo. Eu fui chamado no dia, naquele dia em que o Espírito Santo tocou no meu coração e eu vim a receber Cristo pela fé. Aí nesse dia, o que o Senhor Jesus Cristo faz, porque a justificação ela é mediante a fé, baseada foi por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, mas mediante a fé. Então a minha resposta é a fé que o Espírito Santo faz com que eu tenha, porque antes eu não estava nem aí, a chamada de Deus talvez não fazia nenhum efeito, mas quando Deus me chama de forma eficaz, eu respondo à sua chamada, creio no Senhor Jesus Cristo, Ele me dá salvação, Ele me justifica. E aí a outra ação, quando Ele me justifica, a outra ação é futura. Ele vai, diz a palavra de Deus aqui, que Ele vai me glorificar. Na verdade é que Ele usa o tempo passado. Ele glorificou, porque Deus, Ele não está preso no nosso tempo. Deus já me glorificou. Então Ele já te glorificou, Ele nos glorificou, certo? Então essas são as ações que Deus faz para conosco. Então, não é todas as pessoas. Então aqueles que foram chamados, aqueles que amam a Deus, essas pessoas, certo? Muito bem. Então se eu sei que eu sou salvo, então que Ele me chamou, então aqui estas promessas são para nós. Não haverá mais nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus, certo? É importante que você tenha essa convicção, mas que você tenha essa convicção e saber que você ama a Deus, ou você quer ter a certeza da salvação sem amar a Deus, certo? Como é que eu sei que eu amo a Deus? Como é que Deus quer que você o ama? O que diz lá em Marcos 12:30? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. É assim que Ele quer que nós o amamos. Eu sei que todos nós somos falhos no amor para com Deus, mas esse é o nosso alvo, amar a Deus sem nenhuma reserva, com todo o nosso ser. Então é esse que o Senhor está falando, tá certo? E agora no 34, então ele vai falar dentro do mesmo assunto. Se alguém vai tentar me acusar, ele já falou que pela justificação, uma vez que Deus que justifica, a pergunta já é uma pergunta retórica, que já sabe, se é Deus que justifica, quem é que pode condenar, certo? E agora a pergunta é: quem é que condena? Então será que alguém pode me condenar? Será que haverá alguma coisa que a pessoa possa fazer para me condenar? Então veja, e aqui então está dentro de um tribunal, certo? A pessoa pode estar querendo levantar uma acusação para poder me condenar. Então se eu olhar do ponto de vista humano, eu vou me sentir condenado, porque todos os crentes aqui, todos nós, incluindo eu, quem pode dizer que você é irrepreensível diante do Senhor? Quem pode dizer que você realmente é 100% uma pessoa que nunca comete pecado, mesmo depois de convertido? Então nós somos pecadores, continuamos sendo pecadores, mas aí que nós vamos estar vendo aqui, houve uma obra que realmente vai fazer com que eu possa, mesmo pecando, olha, agora é importante, eu vou fazer um adentro aqui, uma coisa: pecar, ele vai ser algo que pode acontecer, não é algo que está autorizado a acontecer, entendeu? Então olha, o que diz lá em 1 João? Então a 1 João fala para nós o seguinte: nós temos um advogado diante de Deus, né? Porque Cristo é a nossa propiciação pelos nossos pecados, Ele fez propiciação por nós, e por isso Ele age como nosso advogado, certo? Então
se ele está, a obra dele está realmente ao meu favor, o que ele fez está ao meu favor, então quem pode me condenar? E aqui nós vamos ver 4 ações do que o Senhor Jesus Cristo fez, ou do que o Senhor Jesus Cristo fez e está fazendo. Então no versículo 34 vai dizer para nós: quem é que me condena? Veja aí, fala, é Cristo quem morreu. Bom, ele morreu. É ele que ressuscitou dentre os mortos. Ele está à direita de Deus Pai. Ele também intercede por nós. Então são 4 ações do Filho aqui, que ele quer colocar aqui para me dar a certeza e a convicção da minha salvação. Certo? Agora, lembrando que aquele que é de Deus, a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é que os filhos de Deus não vivem pecando, ou não vivem na prática do pecado. O pecado não pode ser algo que é normal e comum na sua vida, certo? Então a pessoa fala assim: não tenho certeza da minha salvação, mas continua na prática do pecado, continua pecando, não tem temor de Deus, não tem respeito para com Deus, não tem temor nenhum de fazer o que é errado diante de Deus, não tem temor de mentir, não tem temor de zombar de Deus, não tem temor de nada. E a pessoa: mas eu tenho certeza da minha salvação, mas vive no pecado. A palavra de Deus diz ali que essa pessoa que vive no pecado é filho do diabo, certo? Então tem que ter essa diferença. A palavra de Deus faz essa diferença aqui, tá? Então, por isso que eu não posso, o incrédulo não pode ter certeza da salvação, porque se ele tem certeza da salvação sendo ímpio, ele não vai procurar a salvação. Ele não vai procurar. Se ele está perdido achando que está salvo, ele não vai procurar. Fica a mesma coisa do fariseu. Os fariseus, eles achavam que podiam ser salvos através da justiça da lei, da justiça própria. Então eles abaixavam o nível da lei, aquilo que eles podiam fazer, e simplesmente se achavam que estavam salvos, achavam que estava tudo bem com eles diante de Deus. Então eles falaram assim: não, eu nunca adulterei. Só que o adultério para eles era apenas o ato de adultério. O Senhor Jesus Cristo falou assim: olha, tá certo, você não cometeu nenhum adultério, mas você já cobiçou? É a mesma coisa. Já cobiçou uma mulher? É a mesma coisa, certo? Então, às vezes então a pessoa abaixa o nível para continuar dizendo: eu tenho certeza da minha salvação, e sendo que está vivendo no pecado. Certo? E tem até pessoas, né? Hoje nós estávamos conversando com o pastor e com o Cádio, nós estávamos até falando ali, tem até doutrina que as pessoas inventam para dizer que a pessoa é salva. A doutrina do crente carnal. A pessoa fala assim: não, eu sou salvo, mas eu estou dentro daquela categoria de crente carnal. Certo? Que crente carnal? Ou você é espiritual, ou você é carnal. Carnal é o incrédulo, é o ímpio. Se você vive na carne ninguém pode agradar a Deus. Então é outra forma de dizer que a pessoa é um ímpio, certo? Então cabe esses esclarecimentos antes da gente entrar então no nosso texto. Eu quero que você tenha certeza da salvação, mas eu quero que você salvo, que você que crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que você realmente ama a Deus, que você é temente a Deus, eu quero que você tenha certeza da sua salvação. Você que já creu de todo o coração no Senhor, então pode ser que você não está vivendo como deveria, mas você agora vai fazer o propósito de viver para Ele de todo o seu coração. Então quem é que pode nos condenar? Então por que não poderá haver nenhuma condenação? Então porque na verdade não é olhando para nós. Então por que muitas vezes nós temos dúvida da nossa salvação? Porque eu olho para mim mesmo, e quando eu olho para mim mesmo, nossa, mas eu fiz isso, como é que eu pude? Eu não devo ser salvo não. Aí ele acusa, te
te condena, você então se condena a si mesmo, né? Achando que está. E aí vai. Aí você, não tendo aquela certeza de salvação, você vai ficar a pessoa fraca, fragilizada, você não vai fazer a obra de Deus, você não vai viver para Cristo, e assim por diante. E aquele que tem essa certeza da sua salvação, essa convicção, ela vai realmente ser uma pessoa mais vigorosa. Não, Deus fez tudo por mim, então eu vou fazer por Ele, eu vou viver para Ele. Ele me salvou para as boas obras, então eu vou fazer essas boas obras que Ele me colocou para fazer. Então vamos lá. Quem tentará, ou quem é que nos condena? Então, a primeira coisa que ninguém pode nos condenar foi Cristo quem morreu. O que significa a morte de Jesus? Então, a morte do Senhor Jesus Cristo foi uma morte substitutiva. Ou seja, Ele quem morreu. Morreu por quem? Certo? Morreu por mim. Certo? Morreu por você? Se você já creu nele como um todo suficiente Salvador, você pode dizer isso com certeza. Certo? Mas se você rejeita ele como seu Salvador, você não pode estar dizendo, não, ele morreu por mim. Se ele morreu por você, por que você não crê nele? Por que você não entrega então sua vida para ele? Ele morreu por mim, mas eu não quero saber dele. Então você não crê nisso. Certo? Se você não quer saber dele, você não crê. Porque quando alguém chega ao pleno conhecimento do seu pecado, que você está condenado diante de Deus, que a sua vida diante de Deus é uma desonra, mas quando você entende que você merece a condenação, mas Cristo morreu por você, Cristo pagou o preço por você, então você vai entender quão grandiosa é essa obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quão grande é a obra de Cristo ali. Você vai entender por que Deus quer que eu me lembre todos os dias que Ele morreu. Todas as vezes que eu me reúno e participo da ceia. Por que Ele quer que eu faça memória? Ele não quer que eu esqueça que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim, pagou o preço dos meus pecados, que Ele é o meu substituto, que o seu sacrifício é suficiente para a minha salvação. Não é Cristo mais alguma coisa, é somente Cristo. Não é Cristo mais obras, não é Cristo mais oração, não é Cristo mais vir à igreja, não é Cristo mais qualquer outra coisa. Não é só Cristo. A obra do Senhor Jesus Cristo é suficiente. O que Ele fez na cruz do Calvário é o preço que foi pago por você. Quando você canta, eu sei que foi pago um alto preço, você realmente sabe quão grande preço foi isso? Foi esse preço que Deus pagou? Quão alto é o preço? Lembra que nós já temos essa ênfase em outros cultos? Mas lembra do preço que foi para o Pai? O Pai diz, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Seu único filho, certo? Que vivia toda a eternidade juntos ali e tal. Aí, por causa de pecadores indignos, a Bíblia chama nós de inimigos, chama nós de ímpios, chama-nos de pecadores, ímpios, inimigos, e foi justamente por esse tipo de gente que eu sou, que você é, que Ele veio para morrer. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, porque o nosso pecado nos leva à morte espiritual. Está afastado. A morte sempre significa separação.
Então, quando uma pessoa morre fisicamente, a sua alma e seu espírito separam-se do corpo. Mas a pessoa que não tem Cristo, ela já está morta espiritualmente. Ela está separada de Deus. Então, se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, você está separado de Deus. Porque você está morto nos seus delitos e pecados. Então, você lembrando disso, que o salário do pecado é a morte, que a pessoa que ainda está nos seus delitos e pecados está debaixo da ira de Deus. Mas quando você entende que você é merecedor de condenação, quando o Espírito Santo te convence do pecado, e esse, lembra que nós estudamos todo o capítulo 7, falando, esse é o objetivo da lei, é trazer você a ter o pleno conhecimento do pecado. A lei tem esse objetivo, é que você sabe que você é plenamente pecador, e que o pecado tenta nos dominar, nos enganar, e fazendo tudo isso, o diabo, usando o pecado, vai tentando nos escravizar cada vez mais a ele. Então essa é a ação do pecado em nossa vida. Mas Deus mandou o seu Filho amado, que Ele comprasse por filhos que realmente Ele amou sem merecer. Aí Ele demonstra amor, misericórdia e graça. Imagina, meus irmãos, você sendo objeto da graça de Deus. Você não merece, eu não mereço, mas mesmo assim Ele me salvou. Nós não somos pessoas normalmente graciosas. Graciosa não é bonitinho, essas coisas nesse sentido, não. Gracioso que tem graça, certo? Normalmente nós somos pessoas implacáveis. Pessoas, não vou fazer isso, não, ele não merece. Você observa isso nas crianças. Quando a criança faz uma coisa com a outra vai lá e se vinga. Ela vai lá, bate também, ela vai lá e faz a mesma coisa. Essa natureza pecaminosa mostra desde criancinha. A pessoa não tem mais o espírito perdoador. E lá na oração, eu vou pedir para vocês aqui, os adolescentes, fica olhando para mim, por favor, tá? Cadê o João? Olha para mim, porque nesse sentido aí vocês vão dormir, certo? Então, presta atenção, procura seguir o raciocínio, tá bom? Então, veja bem, se você está nessa situação, se você reconhece que está nessa situação de miserável pecador, e você vê a sua situação, que você não consegue perdoar as pessoas, você não consegue fazer com que as pessoas que te prejudicam, você quer a própria vingança, você quer realmente que elas se dêem mal, você não tem isso, você não tem graça. Graça é favor imerecido. Mas quando você tem Jesus Cristo como Salvador, o Espírito de Deus também te dá essa graça. É quando nós vamos fazer a nossa oração, como está lá no Pai Nosso, nós dizemos, perdoa os nossos pecados, porque eu tenho perdoado aqueles que pecaram contra mim. Em outras traduções fala, perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Mas não é dívida financeira não, certo? É a pessoa que está em dívida comigo, que fez alguma coisa, que me prejudicou em alguma coisa. Mas eu sempre faço isso com Deus. Então, se eu estou orando para Deus, perdoa minhas dívidas, e agora, quando eu sei o que Ele fez por mim, Ele perdoou as minhas dívidas, porque Ele pagou o preço dos meus pecados. Então, se Ele pagou o preço, por que eu não vou perdoar o outro que me fez algo? Lembra da parábola que o Senhor Jesus Cristo contou ali, dos dois credores, para explicar isso? Então, se vocês não estão lembrados, eu vou lembrar para vocês. Então, aquele credor que devia muita coisa para um senhorio, ele devia uma quantidade imensa.
É como se você hoje devesse uns 5 milhões de reais. Certo? 5 milhões de reais. Então, se você tem 5 milhões, não sei a vida de vocês, então você põe 20 vezes mais isso. Uma quantidade que você não consegue pagar. Tá? Então é o seguinte, suponhamos que você deve então 1 bilhão. Vamos melhorar isso, né? 1 bilhão. Ok, para nós aqui, uma dívida impagável. Certo? Então veja bem. E você vai lá, a pessoa, por favor, tenha piedade, faz com que, não, tá bom, eu te perdoo. Oh, beleza, tá bom. Aí outra pessoa vai lá, te deve R$1.000. Você não tá me devendo os R$1.000. 1 bilhão, se outra pessoa te deve R$1.000. Não, eu vou te pagar, tem misericórdia. Espera um tempo. Não vou esperar não. Vou te processa a pessoa, coloca lá no nome dele no SPC, não sei aonde mais. É a mesma coisa. Aí o que aconteceu ali na parábola? Aquele senhor voltou atrás. Não é que Deus volta atrás, certo? Mas ali é só uma parábola, tá? Então, o que acontece aqui é que a pessoa que é perdoada, ela consegue perdoar. Certo? A pessoa perdoada, ela consegue. Então, mas o que aconteceu? Cristo veio e pagou o preço dos meus pecados, esse pecado que endurece meu coração. Pessoa com o coração endurecido, que está realmente duro diante de Deus, certo? Que realmente é uma pessoa que está lá, eu não quero saber. Cristo veio e morreu para que esta pessoa seja quebrantada, seja quebrada diante de Deus, para que esta pessoa então, Senhor, tenha misericórdia de mim. Que o Senhor então abra os seus olhos para que você veja a sua necessidade de vir a Cristo e ser por Ele salvo. Porque você é pecador, você está em débito contra Deus. Então eu gostaria que nós lêssemos lá em Colossenses 2,14 para você ver o que Deus fez com o nosso débito. Colossenses 2,14. Alguém que já encontrou, leia para nós. Colossenses 2,14. Veja então, olha, Ele cancelou nosso escrito de dívida, nossa dívida, que era contra nós, que essa dívida constava de quê? Que constava de ordenanças que eu quebrei, a ordem de Deus, certo? Os mandamentos, a lei que eu quebrei. Se você for olhar nos mandamentos, talvez nós tenhamos quebrado todos eles. Não, matar nunca matei. Não. Você nunca ficou com tanta raiva de alguém que queria que morresse? E você no coração não já matou aquela pessoa? Mas eu nunca adulterei. Bom, se você nunca cobiçou uma pessoa, bom se você não fez isso. Cobiça é a mesma coisa. E assim por diante. Então, se você for ver na interpretação correta, todos nós somos responsáveis. Talvez tenhamos quebrado tudo. Mas Ele cancelou, veja aqui, nosso escrito de dívida, que era contra nós. Ele cancelou nosso escrito de dívida, encravando na cruz. Como é que Ele me cancela? Não é que vai ficar, olha, tá bom, você está me devendo, tá bom, a partir de hoje você não está me devendo nada, eu te perdoo. Tá, mas Ele me perdoa, mas alguém teve que pagar. Certo? Porque Deus é justo. O pecado, o salário do pecado é a morte. Deus não podia simplesmente dizer: não, tudo bem, eu gostei de você, eu vi sinceridade no seu coração,
eu vi fé no seu coração. A fé, sua fé, a minha fé, nada podia, nós não podemos, não é suficiente para me salvar, não fosse a obra do Senhor Jesus Cristo. Certo? Foi por causa da obra, você vai ter que ter fé na obra que Ele fez. Então a oração não salva, nem a fé me salva. A fé é um instrumento, é pela fé, mediante a fé. Mas não é a fé que me salva. Quem me salva é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Claro que você precisa ter fé, você precisa crer, certo? Você tem que saber que, olha, tudo bem, Senhor, eu creio nisso, creio que o Senhor já pagou o preço dos meus pecados. Então, quando você entende o que Deus fez, e você então, bom, Cristo morreu por mim, pagou o preço dos meus pecados, então o seu escrito de dívida, que contava de todas as ordenanças, Ele cancelou cravando na cruz. Olha, quando ele fala cravando na cruz, quer dizer que então que Ele colocou lá na cruz de Cristo. E Cristo então foi aquele que pagou por você. Então, o grande problema que aconteceu ali, a grande vitória que aconteceu, é que quando Cristo morreu, você morreu com Ele. Seus pecados estavam em Cristo. Então aqui é a doutrina da união com Cristo, certo? Eu estou unido com Ele na semelhança da sua morte, estou unido com Ele na semelhança da sua ressurreição, estou unido com Ele na sua vida. Eu agora estou em Cristo. Então essa doutrina nós já estudamos, porque nós todos estávamos unidos em Adão, porque nós temos todas as características de Adão, natureza pecaminosa, pecamos, o pecado domina sobre nós, porque nós somos filhos de Adão, descendentes de Adão. Mas lembra que Deus então nos está fazendo uma nova geração de filhos em Cristo. Esses filhos que Ele conheceu antes da fundação do mundo, que Ele pré-ordenou, predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então é uma nação, a Bíblia fala assim, que Ele usou isso para Israel, agora Ele usou para a igreja. Nós somos uma nação santa, um povo, uma propriedade exclusiva de Deus. Então Ele está formando um povo para Ele. E esse povo que Ele está formando é para que você só pode participar porque Deus pagou o preço dos seus pecados. Então as Escrituras nos afirmam que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por mim, morreu por você. Então o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, removeu inteiramente. E aí que eu posso dizer, se foi removido minha dívida inteira, e cravou na cruz. Não é a sua dívida até o dia que você recebeu Jesus como Salvador, e a partir daí você vai ter que se virar para manter-se salvo. Toda a sua dívida, até dos pecados que você ainda vai cometer. Se Ele não tivesse morrido por esses pecados também, você ia perder a salvação sua no mesmo dia. Então, se você for seguir pela lógica daqueles que acreditam na perca da salvação, tem uma lógica, só que ela não é bíblica. Se você vai olhar pela lógica, tudo bem, Ele me salvou hoje, tá, eu vou viver para Ele, para que Ele realmente me mantenha salvo. Mas veja, você foi salvo pela graça, mas se mantém salvo pelas obras. Não é isso, não é assim. As Escrituras não nos ensinam isso. A salvação, quando você tem, você não perde nunca, jamais. Você tem esse argumento dele aqui.
Cristo morreu, pagou o preço dos seus pecados, dos meus pecados. Desde que você, claro, já creu nele, você pode ter essa certeza. Então veja bem, se esta é uma obra que Deus fez por você e em você, lá na cruz do Calvário, Ele estava recebendo o seu pecado e recebeu a punição de Deus sobre os seus pecados, sobre os meus pecados. Por isso que Ele diz lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Gente, isso aqui mesmo que seja uma fração de segundo, eu não entendo. Para vocês verem, tem muitos mistérios nas Escrituras, eu não entendo. Tá? Vai dizer assim, como que Deus se separa do Filho? Certo? Que seja uma fração de segundo, mas como Deus é eterno, uma fração de segundo é a eternidade. Por que me desamparaste? Porque naquele momento a ira de Deus toda caiu sobre ele. Por causa de que a ira de Deus caiu sobre o Filho que ele tinha prazer. Sim, mas porque ele recebeu todo o desprazer que eu tenho, que você tem, que ele tinha contra nós. Todos os nossos delitos e pecados estavam sobre ele. Por isso, então, que a ira de Deus caiu sobre Cristo. Por isso que é tão sério rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, todavia, que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Em outra tradução fala: aquele que não crê no Filho de Deus, nele permanece a ira de Deus. Esse rebelde é a mesma situação. Não, Cristo morreu por mim, mas eu não quero saber de Cristo. Até aceitar a salvação dele eu aceito, mas eu não quero que ele mande na minha vida, eu quero controlar a minha vida. Não, mas Cristo não é dado sob medida. Aquilo que é salvação, tá, eu aceito a salvação para mim para o céu. Mas você quer que ele seja seu Senhor? Ou você quer continuar nos seus pecados? Você quer continuar enganando e sendo enganado? Pecado é isso. Você quer... A Bíblia fala bem claro para nós. Em Romanos mesmo, nós vamos chegar lá, no Romanos 10. Aquele que crê no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Mas a Bíblia fala também que eu preciso crer no coração e confessar com a língua que Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Você confessa que Ele é meu Senhor. Senhor é no sentido mesmo lá de escravidão, né? É o dono da sua vida. Ele quer a sua vida. Nada mais, nada menos, Ele quer a sua vida. Ele quer que você seja dele. Ele quer que você controle, você entregue o controle da sua vida nas mãos dele. Mas isso eu não quero, porque eu quero viver a minha vida. Nós, os seres humanos, somos eternos adolescentes. Começa o adolescente, e aí chega na juventude, rebela-se contra os pais, não obedece os pais, não quer fazer a vontade dos pais. É a mesma coisa. Deus está falando: ó, eu sou o seu Salvador, tal. Eu não quero saber disso. Eu não quero. Vivem como eternos adolescentes, porque simplesmente estão rebelando-se contra o Filho. Mas a Bíblia é muito clara: aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por que a Bíblia fala permanece? Porque todo mundo está debaixo da ira de Deus. A salvação é que Deus tira alguns debaixo da sua ira e morre por essas pessoas.
Então, essa é a primeira parte que está falando aqui nesse versículo. Por que ninguém pode me acusar? Porque foi Cristo quem morreu por mim. Foi Ele que pagou o preço dos meus pecados. Então, se eu posso dizer assim, eu estou em Cristo. Se Ele pagou o preço dos meus pecados, tá, eu tenho cometido pecado sim. Eu tenho sido realmente, muitas vezes, até ingrato diante de Deus. Mas Ele morreu por mim, Ele pagou o preço dos meus pecados. Então o diabo, qualquer pessoa não pode me condenar mais. A segunda coisa. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, a morte de Jesus Cristo, podemos dizer que foi um golpe mortal no pecado. Mas a ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi um golpe mortal, vai ficar estranho aqui, porque um golpe mortal na morte, né? Acabou com a morte, venceu a morte. Mas como é que a gente vence a morte? Com a vida, certo? Então, o Evangelho, ele vai, se posso resumir em duas coisas, é a morte e a ressurreição de Jesus. Essas duas coisas, certo? Então, o que aconteceu então? O Senhor Jesus Cristo foi morto, sepultado. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. O que significa a ressurreição de Jesus? O apóstolo Paulo, ele não desenvolve muita coisa sobre a ressurreição em Romanos. Ele vai desenvolver isso lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15. Eu não vou ver tudo aqui, que simplesmente não vai dar tempo, mas nós vamos ver alguns versículos só. Aqui está, começa na Paulo questionando aqui, porque algumas pessoas não estavam crendo que Jesus Cristo ressuscitou. Certo? Estava dizendo, Cristo não ressuscitou, não é impossível. Como é que alguém ressuscita dentre os mortos? Ele falou assim, se Cristo não ressuscitou, então não há esperança para a nossa ressurreição também. E a nossa fé é vã. E todo mundo que depositou sua confiança no Senhor Jesus Cristo foi vão também. Nós que pregamos sobre Jesus Cristo somos falsos profetas, porque nós estamos afirmando uma coisa que não aconteceu. Esse é o argumento de Paulo, certo? Mas ele afirma, mas de fato Cristo ressuscitou. E na verdade, irmãos, as provas da ressurreição de Jesus Cristo são imensas. Porque quando a história passa muitos anos depois, e às vezes fica muito lá atrás, às vezes nós não podemos entender como que as testemunhas oculares já não existem mais, todos morreram, né? Mas graças a Deus que ficou registrado. Por isso que as pessoas, quando não querem saber de Deus, elas rejeitam as Escrituras. Porque as Escrituras é a prova concreta. Se você for estudar as Escrituras e ver quais as provas que tem da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, são imensas. Então Cristo ressuscitou. Então o que significa então a sua ressurreição? Então a Bíblia fala o seguinte, olha: e quanto isso, o corruptível se revestir da incorruptibilidade, o mortal se revestir da imortabilidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então aqui ele está dizendo que quando Cristo vier e nos arrebatar e nos livrar da morte física, então neste momento a morte também em nós vai ser a morte não, a ressurreição, a vida eterna, vai ser uma vida eterna no corpo, né?
vai ser uma realidade. Nós já temos a certeza de que Cristo morreu, não há mais condenação. Mas ainda estamos sujeitos à morte. Será que nós vamos viver simplesmente lá no céu com a nossa alma e espírito? Não, nós vamos viver com corpo, alma e espírito, porque a ressurreição de Jesus Cristo foi uma ressurreição corporal. Então isso aqui é importante. Jesus Cristo realmente ressuscitou, e a ressurreição dele foi a prova da vitória dele contra a morte. O ditado popular que se diz: para tudo tem jeito, menos para a morte, está equivocado. Para o crente, tem jeito da morte. Para você resolver o problema da morte é através da ressurreição. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, certo? Então a vitória sobre a morte vai ocorrer quando Cristo então voltar para arrebatar a sua igreja. Então aí, quando o mortal se revestir de imortalidade, a corruptível se revestir da incorruptibilidade, então vai acontecer isso. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão, gente, é aquilo que você espeta o boi para ele te obedecer, né? Faz, né? Aquela ponte aguda lá. O que faz com que a morte tenha força, que a morte realmente faz com que... É o pecado. É o pecado que é o aguilhão da morte. É o pecado que faz. Mas se ele resolveu o problema do pecado, ele ressuscitou, e uma vez que eu estou unido com ele na sua morte, eu estou unido com ele na ressurreição. Por isso que a Bíblia muitas vezes trata da ressurreição, que eu ressuscitei com ele e fomos ressuscitados juntamente com ele. Coloca a expressão no passado, porque para Deus isso já ocorreu. Eu já ressuscitei com Cristo, porque eu estava em Cristo. Então por que não pode haver mais condenação? Porque ninguém mais pode nos condenar, porque foi pago o preço do meu pecado pela morte de Cristo, e o salário do pecado é a morte. Cristo ressuscitou e venceu também a morte. Então a vitória não somente veio aquilo que era o aguilhão da morte, mas também pela própria morte, a vitória de Cristo. Então Cristo venceu a própria morte. Então essa vitória, irmãos, é completa. Cristo morreu e ressuscitou. Onde está a morte? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Então, se a força do pecado é a lei, tá? Lembra que nós falamos sobre isso lá no capítulo 7? Mas também Cristo, isso aqui é importante nós entendemos. Quando fala a palavra em Gálatas 4:4, fala assim: no devido tempo Cristo veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então ele veio debaixo da lei. Então ele cumpriu a lei por nós ativamente. Ele cumpriu todos os mandamentos. Mesmo que eles tentaram acusar: você não está guardando o sábado. Ele não aceitava, era as pessoas interpretar para ele do jeito que tinha, porque ele conhecia como é que era a guarda do sábado. Entendeu? Ele não aceitava a interpretação dos homens. Então ele fazia o que ele sabia que era certo. Então ele não quebrou o quarto mandamento. Ele só fez aquilo que devia fazer. Então ele não quebrou nenhum princípio da lei. Ele não blasfemou, como eles dizem, né? Porque eles falavam assim: você está te fazendo Deus. Não, ele era Deus, então ele podia fazer.
se fazer Deus, porque ele não é porque ele estava se fazendo Deus, ele era Deus mesmo. Então ele não mentiu, ele falou a verdade. Eles aqui é que não acreditaram nele, por isso que eles acusaram ele. E assim por diante, todas as acusações que levantaram contra o Senhor, porque eles não creram nele. Mas tudo que ele falou sobre si, sobre o Pai, era a verdade. Então o Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei, ativamente. Podemos dizer assim que ele cumpriu todos os mandamentos de Deus. Ele sempre amou a Deus de todo o coração, de todo o seu esforço, de todo o teu entendimento. Enfim, isso prova, irmãos, pela vida de oração do Filho. Quando você for ler os Evangelhos, leia uma vez os Evangelhos, tentando entender todas as vezes que o Senhor saía para orar e ficar sós com Deus. Ele fazia questão. Tem uma parte lá em João que Jesus fala assim, ó, não, vocês vão para não quero saber de vocês agora não, estou falando as minhas palavras, né? Vocês obrigou eles a pegar o barco primeiro, para ele ficar sós com Deus. Então isso aqui é muito importante. Então aí até uma dica aí para todos os pais, né? Você, pai, precisa ficar sós com Deus, mas você tem que lembrar também que a mãe também tem que ficar sós com Deus. Então aí você cheguei cansado lá tal, e a mãe ficou o dia inteiro lá, segundo o seu, você ficou o dia inteiro só sem fazer nada. Você tem criança pequena sem fazer nada? Você teve tempo com Deus? Não, então pode deixar comigo as crianças agora, você vai ter tempo com Deus. Vai lá, fica pelo menos 1 hora lá. Entendeu? Isso é muito importante. Porque é isso que vai dar vigor, que vai dar força para enfrentar mais um dia depois. Não é? Eu preciso, você precisa disso. Tá? O Senhor Jesus Cristo sempre fazia isso. Ele enfrentou a morte porque ele estava em comunhão com Deus, estava assim com Deus, Pai. Ele chegou lá no momento que da mais angústia, mas quando estava chegando perto daquilo que ele recebesse seus pecados, ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. E fez o que Deus quis. Então a vontade de Deus Pai prevaleceu sobre a vida do Filho, sobre a vontade do Filho, porque a vontade dele era sintonizada no seu. Pode ser até blasfêmia falar um trem desse, mas ele, como homem, ele vê se há uma outra possibilidade, se não há, é possível, se não, então tudo bem, estou pronto para fazer a tua vontade, nesse sentido. Às vezes eu preciso entender a humanidade de Jesus. Vocês que estão acompanhando a questão da história da igreja, vocês podem ver que a humanidade de Jesus, ela foi uma das primeiras coisas a ser questionada. Nem foi a primeira coisa a ser questionada, foi a divindade, mas a humanidade. Senão criam que Jesus Cristo veio em carne. Então, Jesus Cristo, quando ele veio sob a lei, guardou toda a lei, cumpriu toda a lei, mas quando ele ressuscitou, ele saiu do domínio da lei. Ele não está mais sob o domínio da lei. Ele não está hoje sob o domínio da lei. E lembre-se, aí a importância da doutrina da união com Cristo. Você está em Cristo. Se você está em Cristo, você não está mais debaixo da lei. Você está debaixo da graça. Porque Cristo não está mais debaixo da lei. Certo? Você está debaixo da graça. Por isso que você pode ter vitória sobre o pecado. Você pode realmente, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero te amar de todo o coração, de todas as tuas forças, de todo o entendimento. Mas muitas vezes, se eu não sei isso,
aí eu não vou ficar preocupado em fazer a vontade de Deus, se eu não creio nisso. Então pense bem nessas verdades. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por esses momentos que nós passamos aqui e te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade que temos de poder estar estudando sobre a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém.